Nós queremos que esta palavra se cumpra entre nós. Juntos edificaremos. E muitas vezes nós vamos sentar com os nossos irmãos e nós queremos compartilhar com o nosso irmão num café, num bate-papo, as dificuldades que eu estou enfrentando, as lutas que eu estou enfrentando, né, as batalhas interiores até que eu estou enfrentando. Eu não preciso de alguém que é simplesmente chamado para compartilhar, para que venha e ore por mim, por aquele problema específico, ou aquela situação específica. Mas o meu irmão, que é corpo, que é junta, está comigo, ligadinho a mim. Naquele momento eu posso rasgar meu coração, repartir a minha dificuldade e falar: meu irmão, me ajuda, ora por mim agora. Querido, Deus pode fazer um milagre através da vida de cada um dos irmãos. Então não vamos nos preservar, vamos abrir o nosso coração. Não vamos falar somente que a minha localidade, nós estamos fazendo isso. Isso é muito fácil nós falarmos, amados. Não é difícil nós falarmos como bênção, as vitórias, as bênçãos, que a igreja está assim, que a igreja está se movimentando, que lá na minha cidade está assim. E, amados, não é só isso que é bênção. Bênção é nós podermos rasgar o nosso coração e falar das nossas batalhas, nossas cargas, repartir as nossas cargas e receber da vida de Jesus que está com o meu irmão. É Cristo falando comigo. Então é por isso, amado, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nós queremos, nesses juntos edificaremos, que a voz do Senhor Jesus se multiplique através do seu corpo. E que cada um de nós possamos ser Jesus na vida uns dos outros. Que você possa compartilhar das alegrias e das lutas e receber do corpo a cura, a renovação na graça de Deus. É isso que nós queremos, amados. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então nós queremos que esta palavra de Deus se cumpra entre nós. Amém? Glorificamos o nome do nosso Deus, pela alegria e o privilégio de poder estarmos aqui, todos nós, que temos de alguma maneira encargos e assumido responsabilidades na casa do Senhor. Nós sabemos que podemos ser servos da casa do Senhor, ou podemos fazer uma opção de ser servos na casa do Senhor. Ser servos da casa do Senhor, normalmente, nós não temos muita familiaridade, é como se a casa não fosse nossa, e nós estamos ali para servir. Então, nós sempre queremos recompensa, e queremos que sejamos reconhecidos pelo que nós fazemos. Mas quando somos servos na casa do Senhor, nós nos incluímos como membros e parte e donos daquela casa. Então nós podemos, de fato, oferecer ao Senhor um serviço de coração puro e sincero. E nós nunca, então, queremos recompensa, queremos ser reconhecidos ou elogiados ou recompensados por alguma coisa que fazemos ao Senhor. Porque nós somos filhos naquela casa. E aquela casa também é nossa. E fazer algo ao Senhor para nós é um privilégio muito grande e uma satisfação imensa ao nosso coração. Por isso nós falamos, que queremos de todo o coração ser servos na casa do Senhor. E não servos da casa. Aquela senhora que nós contratamos para a nossa casa, que vem, faz uma faxina de vez em quando, ela faz, mas ela precisa da recompensa. Ela quer realmente uma recompensa pelo que ela faz. Agora, quando nós somos dele, e ele é nosso, quando tudo dele é nosso e tudo nosso é dele, então nós temos uma plena comunhão e uma plena união com Cristo. Aí já não somos mais estranhos na casa, mas somos filhos nessa casa e então não queremos e nem pretendemos, de maneira alguma, receber alguma coisa em troca por aquilo que fazemos para Ele. Porque reconhecemos nele aquele que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração e toda devoção do nosso coração. Amém?
É uma alegria estar aqui com os irmãos, temos orado muito por esse encontro e sabemos que vocês saem de suas casas, vêm a esse lugar, deixam ali seus familiares, sua família, às vezes esposa, filhos, etc., porque vocês vêm como obreiros, né, nesta casa do Senhor. E queremos, né, nesse tempo aqui, estar orando ao Senhor, né, vocês também devem estar orando por nós, para que possamos, né, ter assim um tempo de graça, de misericórdia, onde o Senhor estará ministrando aos nossos corações, como o Gobi orou aqui por nós. E que saiamos daqui, irmãos, entendendo claramente por que nós estamos aqui e qual é o chamado que Deus tem para cada um de nós dentro do seu propósito. Amém? Eu tenho a responsabilidade com os irmãos de falar sobre comunhão e devoção. Essa é a minha responsabilidade de compartilhar aos irmãos. E, com a graça do Senhor, tentaremos falar aquilo que o Espírito quer falar conosco nessa noite. Mas antes, queria fazer uma pequena introdução para que nós possamos entender claramente esse assunto de extrema importância para todos nós que nos colocamos a serviço do Senhor, né? Com os dons e a graça que Ele colocou em cada um de nós, sobre essa ampla e poderosa salvação que o Senhor trouxe a nós através de Jesus Cristo. Zacarias, né, no seu cântico, lá em Lucas 1, a partir do versículo, me parece, 68, ele fala que Deus suscitou em Cristo uma grande e poderosa salvação. E todos nós sabemos que essa salvação, ela compreende, ela evolui. Nós entendemos que essa ampla salvação, ela começa com a salvação do nosso espírito. Então, nós somos regenerados no espírito quando nós nos entregamos e nos colocamos diante dele para que ele possa trazer e descer sobre nós com o seu Espírito Santo. E nós podemos dizer, então, que essa primeira parte da salvação, ela compreende no nosso novo nascimento, na nossa regeneração. Então, nós que éramos inimigos do Senhor, blasfemos, mentirosos, profanos, vivíamos para pecar, tínhamos o pecado como Senhor das nossas vidas, buscávamos as nossas ideias, a nossa vontade em particular. Nós, então, a partir desse momento, nós nos arrependemos de ter o governo sobre nós e nos entregamos nas mãos dele para que ele pudesse ser Senhor de nossas vidas. Então, ele vem, desce sobre nós e nos reveste com o seu Espírito, que é o que João diz, eu vos batizo com água, que é o batismo do arrependimento, mas vem um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo. E esse é o batismo da salvação. Esse é o batismo que nos salva, porque ele vem sobre nós e muda a nossa natureza. Nós que tínhamos a natureza de Adão, agora passamos a ter a natureza de Cristo. Então, de fato, podemos dizer que somos nova criatura. Deus nos fez uma nova criação, porque ele operou essa obra gloriosa e maravilhosa nas nossas vidas. Agora, essa primeira parte da salvação, que é a justificação, ela é uma obra totalmente feita pelo Senhor. E naqueles 3 dias extremamente escuros de dor e sofrimento que ele passou e suportou por nós, naquela jornada, né, que alguns religiosos chamam de via sacra, ele foi sozinho, calado e totalmente obediente ao Pai em todo aquele momento. Porque, de fato, ele precisava estar sozinho. Porque ninguém poderia ajudá-lo naquele momento. Ninguém era poderoso, ninguém tinha condições ou tinha capacidade de fazer alguma coisa para que nós pudéssemos ser salvos. Então, essa primeira parte da nossa salvação compreende numa obra totalmente feita por Jesus em nós, através do seu Espírito Santo. E nós glorificamos o Senhor sobre isso. Mas Zacarias diz que é uma ampla salvação. E essa salvação, então, precisa ser ampliada, né? Então, nós podemos entender que, nesse primeiro instante, nós podemos falar que esta é aquela parte que nós somos introduzidos pela porta, nós passamos pela porta e alcançamos tão grande salvação. E agora, então, tem um grande desafio nessa longa caminhada que temos diante do Senhor. Desde o dia do nosso novo nascimento, até o dia que nós seremos recolhidos por Ele, ou então arrebatados por Ele, segundo o teu propósito. Então, nós somos desafiados pelo Senhor a ir a ampliar ou a alcançar outros
patamares, né, da nossa salvação. Quando o escritor de Filipenses diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Então, nós precisamos, então, buscar conhecer, de fato, tudo aquilo que compreende o propósito de Deus para cada um de nós e para a nossa vida de santificação. Então, nós entendemos claramente que na salvação do Espírito, o Senhor nos revestiu do seu Espírito. A Bíblia usa o termo que ele aniquilou com o pecado, com a natureza humana que habitava entre nós. Ele destruiu. E ele nos fez santos no Espírito. E, de fato, o somos. De fato, somos santos diante do Senhor. Mas agora, não somente ele se contenta em que sejamos revestidos pelo Espírito. Ele nos chama a dar um passo extremamente importante, extremamente valioso para ele e também, lógico, evidentemente, para nós, de não só sermos revestidos por esse Espírito, ou batizados por esse Espírito, mas ele quer que nós alcancemos uma posição mais elevada. E ele então nos convida, através da santificação, a sermos homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que se enchem da sua graça, da sua presença, da sua vida, através de uma vida de comunhão com Ele e através de uma vida de devoção com Ele. Então, nós podemos compreender claramente essa amplitude da graça e da misericórdia do Senhor. E, por final, em consequência dessa comunhão e santificação, nós começamos, então, de uma maneira ainda bem tímida e ainda bem pequena, nós podemos, então, começando a experimentar a glorificação do nosso corpo. Nós sabemos que nós somos justificados, então precisamos nos ser santificados e também precisamos ser glorificados, para que possamos ter a plena e total salvação que Deus preparou para nós em seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos esse propósito e essa jornada e esse caminho a percorrer. E precisamos fazer isso com diligência, com devoção e com bastante serviço, treinamento. Basta dizer que a porta de entrada para a nossa santificação é que devemos renunciar a tudo, a todos, para que Ele possa ser o centro de todas as coisas à nossa vida. Então, irmãos, que nós possamos, com a graça de Deus, através dessa gloriosa pessoa, Jesus Cristo, desse amor intenso que Ele tem por nós, sermos homens que avançam em conhecer o Senhor. Homens e mulheres que ampliam a sua intimidade e o seu conhecimento diante do Senhor. E nós glorificamos o Senhor por isso. Então, esse é o nosso grande desafio. Nós não somos chamados pelo Senhor, quando fomos salvos, para sermos servos ou obreiros. Em primeiro lugar, em primeira mão, o Senhor nos chamou para sermos filhos. Quando Ele diz em João 1,12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós achamos que somos chamados a sermos obreiros, pastores, evangelistas, mestres, levitas e etc., então nos colocamos naquela posição de que nós somos servos da casa. E temos como responsabilidade e tarefa principal nas nossas vidas exercer o nosso chamado e o nosso serviço dentro da casa de Deus. Mas se entendemos que nós somos chamados para sermos filhos, e como filhos somos convidados pelo Senhor a uma ampla, plena comunhão com Ele, e conhecê-lo como Ele é, na sua intimidade, nas suas particularidades, então nós, de fato, podemos nos gloriar, porque teremos, através dessa comunhão, através dessa intimidade com Ele, uma vida cheia da presença e da graça dele. Então teremos, de fato, Ele manifestado em nós. Como diz 2 Coríntios 4, versículos 5 e 6. Diz que o Senhor fará, das trevas Ele resplandeceu a luz e fez resplandecer sobre nós a glória de Deus através da face de Cristo Jesus.
Quando olhamos para os irmãos, para a igreja do Senhor, nós podemos ver claramente a expressão desta pessoa, Cristo. E nós sabemos que todos que são nascidos de Deus, nascidos de novo, têm em si essa unção, foi ungido com essa presença gloriosa do Espírito de Deus através da morte de Jesus pelos nossos pecados. Então, todos nós que somos nascidos de Deus, nós somos filhos em primeiro plano, e por isso devemos ter uma plena comunhão, conhecer de fato o coração do nosso Senhor. E em segundo plano, à medida que vamos amadurecendo e chegando a uma maturidade espiritual, nós começamos a receber dele algumas responsabilidades. Porque Deus nunca dará responsabilidades a homens que não têm maturidade. Para que possamos ter manifestado em nós a graça dele, e essa graça possa ser expressada através do serviço que fazemos a ele no corpo, nós precisamos, então, alcançar esse desenvolver da nossa salvação. Então, irmãos, é extremamente importante que todos nós, como filhos na casa do Senhor, nós tenhamos esse entendimento. Que todos, do mais fraco até o mais forte, do mais novo até o mais velho, são filhos. E todos devem avançar à maturidade, para que possam, como filhos maduros na casa do Senhor, responder ao Senhor com maturidade e responsabilidade daquilo que Ele é e tem feito na vida de cada um de nós. Então, com esse entendimento, nós precisamos, então, irmãos, entender claramente qual que é essa ampla e gloriosa salvação do Senhor para as nossas vidas. Quando olhamos para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor, nós vemos uma grande necessidade hoje de entendimento das Escrituras. Nós temos no Salmo 119, versículo 36, me parece, ou 34, uma oração desse profeta, desse homem tão precioso, tão íntimo de Deus que foi Davi. E ele diz assim ao Senhor: Senhor, dá-me entendimento para que eu possa cumprir a tua lei. Sim, ó Senhor, dá-me entendimento para que eu possa, de todo o coração, exercer e cumprir e obedecer a tua palavra. E nós podemos chamar isso de devoção. Nós precisamos entender que a adoração e o serviço santo ao Senhor, ele aparece quando o nosso coração é aquele que dirige, que conduz, que se torna o capitão daquele serviço, e não a nossa alma e o nosso corpo. Porque tudo que a nossa alma faz e o nosso corpo faz é terreno, e são coisas passageiras diante do Senhor. Mas o nosso espírito, que é a habitação do Espírito de Deus, ele tem sobre ele aquilo que é santo e celestial. E tudo que nós fazemos guiados pelo Espírito de Deus que está em nós, que habita no nosso espírito, então, de fato, faremos em plena e perfeita adoração ao Senhor nosso Deus. E nós glorificamos o Senhor por essa grande e gloriosa salvação. Quando o escritor de Hebreus nos constrange dizendo como nós podemos negligenciar tão grande salvação. Como nós podemos ignorar ou desrespeitar ou desmerecer o que ele fez por nós. Nós sabemos a história de Esaú e a história de Rubem, que não consideraram sobre aquilo que eles receberam de Deus e pela graça de Deus sobre a vida deles, e o fim que os dois tiveram. Um perdeu e vendeu por preço, ou melhor, vendeu por algo terreno e temporário, aquilo que era uma bênção da primogenitura. O outro desonrou seu pai, subindo ao leito com uma de suas mulheres. Então, sendo aquele que deveria ser o primogênito, o primeiro em reconhecer o Senhor, seu pai, obedecê-lo e honrá-lo, foi aquele que deu o mau exemplo daquilo que não se devia fazer. Então foi apagado. E nós olhamos ao longo da palavra que ele foi substituído por Judá, né, que era aquele que então veio a trazer Davi e também, posteriormente, o nosso Senhor. E também por José, né, aquele filho que tinha entendimento claro das coisas celestiais e que tinha no coração
a eternidade junto com o seu Deus. Quando morreu no Egito, pediu aos seus irmãos: não me deixe ficar aqui. Leve com vocês os meus ossos, porque eu também quero entrar nessa terra que o Pai prometeu a cada um de nós. Então, irmãos, não podemos ser como esses homens. Não podemos negligenciar o serviço e a responsabilidade do nosso sacerdócio diante do Senhor. Não podemos fazer as coisas na casa do Senhor relaxadamente. E não podemos menosprezar a salvação que Deus colocou sobre as nossas vidas. Então, irmãos, com esse entendimento e com essa responsabilidade, nós queremos, então, compartilhar com os irmãos algo bem breve, bem rápido, porque o meu entendimento sobre essas coisas ainda é com muita... ainda não é inteiro, ainda tem muita superficialidade. Mas aquilo que tenho, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que possamos juntos refletir sobre esse assunto tão importante diante do Senhor. Amém? Eu começo, então, tenho falado com os meus companheiros, que nos reunimos há algum tempo, sobre uma frase. Eu vou falar novamente essa frase para despertar nos irmãos, que eu acho que essa frase é muito interessante. E se você está sentado nessa cadeira, nesse lugar agora, nesse momento, é porque você tem interesse, de resolver e de conhecer, qual é o seu chamamento, ou qual é a sua responsabilidade no corpo diante do Senhor. Então a frase é a seguinte: é de um homem que não é cristão, é de um homem secular, mas é que ele fala uma coisa muito interessante que eu e você precisamos refletir sobre isso juntos. Ele diz assim: o universo não é ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é a ideia minha. É muito interessante essa frase, porque a primeira coisa que ela traz para nós é o cumprimento do capítulo 13, do capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 9 e 10, que lá diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que não é será aniquilado. Então, nós podemos nos colocar, então, nesse momento, através dessa reflexão, de que nós temos parte, conhecemos parte e falamos por parte. De fato, ninguém aqui é absoluto, ou pode assentar no trono e dizer que tem toda a resposta, ou toda a solução para os problemas da Igreja do Senhor. Então, nós podemos fazer uma reflexão dessa maneira. A igreja não é ideia minha. A ideia que eu tenho da igreja é que é uma ideia minha. Então, nós vamos entender que junto de nós, ao lado nosso, tem muitas pessoas que estão buscando conhecer, buscando entender, e estão em momentos diferentes de entendimento e graça. E o grande desafio nosso, lógico, evidentemente, é ir, então, àquele que criou. De quem que é a ideia do universo? Deus. De quem que é a ideia da igreja? Deus. Então, precisamos conhecê-lo como ele é e penetrar no coração dele para que possamos não ter mais a nossa ideia e começar a conhecer a igreja ou entender a igreja pelos olhos do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo entendimento que o Senhor tem. Então, eu convido os irmãos a que façam essa reflexão sempre e entendam que nós somos um corpo. A Bíblia diz em João 11, versículo 51, me parece, anteriormente, o sumo sacerdote daquela época falou que um deveria morrer para que toda a nação fosse salva. E o versículo seguinte diz que Deus, na morte de Jesus, fez reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estavam dispersos. Então, de fato, irmãos, como obreiros na casa do Senhor, como servos na casa do Senhor, nós precisamos entender que onde nós estamos não é a igreja toda. É uma parte pequena e ainda pouco expressiva de todo o conjunto dessa coisa tão grande que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é universal. E ela se reúne sobre a face da terra, partida por assembleias em vários cantos e vários lugares. Mas nós precisamos, se queremos realmente conhecer qual que é a ideia do Criador, discernir, reconhecer e respeitar todos os filhos de Deus que são nascidos de Cristo.
e que não reúnem no mesmo endereço que nós, e também ainda não têm a mesma visão que nós temos da igreja. Mas se realmente queremos alcançar, né, crescimento espiritual e ampliar o entendimento sobre a salvação do Senhor, nós precisamos fazer esse primeiro dever de casa. Todos os que são nascidos de Cristo são filhos de Deus, são igreja do Senhor. Não importa qual o seu nome, o seu rótulo, ou o seu endereço, ou a sua visão, se ele é nascido de Deus, ele é filho e pertence a essa família gloriosa diante do Senhor. Se nós entendermos isso, então, veremos em todos os irmãos, né, que são cristãos, que são nascidos de Cristo, salvos por Cristo, obreiros junto conosco nessa grande casa. Então, ampliaremos, né, o nosso entendimento e o nosso serviço para essa obra gloriosa, tão grande e expressiva que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então, fica aí essa reflexão, que eu acho que é muito interessante, porque nós que amamos o Senhor, a gente sempre olha e busca entender o coração do Senhor. E, às vezes, precisamos ter uma reflexão, precisamos entender que não estamos sozinhos nesse processo. Existem homens preciosos que não estão do nosso lado, tocando ali na mesma obra que nós, mas que são ricos e extremamente cheios de devoção e graça e comunhão com o Senhor. E esses irmãos podem ser muito úteis a cada um de nós naquilo que eles têm de revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, com esse encargo, eu gostaria, então, que nós pudéssemos abrir a palavra em alguns textos. Eu vou ler alguns textos com os irmãos. Não serão muitos, mas serão 3. Eu gostaria que os irmãos pudessem analisar, depois refletir sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, sobre essa questão da nossa comunhão, né, e a nossa devoção. De fato, a comunhão tem que preceder a nossa devoção, porque a nossa devoção é o zelo e o cuidado que nós temos em responder ao Senhor sobre tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então, para que nós podemos ter uma resposta aceitável ou graciosa, nós precisamos ter conhecimento e intimidade e saber, de fato, discernir e ouvir a voz do Senhor, para que não fiquemos perdidos naquilo que é o nosso desejo no serviço. Primeiro está em Marcos 3:14. Esse versículo é muito importante, irmãos, que possamos entendê-lo como o Senhor nos disse. Se eu ler o versículo 13, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Parece que nesse momento Jesus chamou muitos homens para estar perto dele, segundo ele entendia ser aqueles que deveriam estar caminhando com ele mais próximo. No versículo 14 ele diz: Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, fazendo uma pequena reflexão sobre o versículo 14, nós podemos concluir por esse versículo que a comunhão, a intimidade e a relação paternal com o nosso Deus, ela deve preceder e deve ser considerada mais importante do que a obra que Ele vai colocar em nossas mãos. O texto é claro e pontual. Ele diz: escolheu 12 para estarem com Ele. O Salmo 16, a partir do versículo 10, principalmente no versículo 11, diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Nós sabemos que conhecê-lo como Ele é faz com que nós queiramos ser como Ele é. Nós somos pais e sabemos o quanto os nossos filhos querem parecer conosco quando estão criancinhas. Então, conhecer o coração de Deus, ter uma plena comunhão com o Pai, é algo que deve ter primazia na nossa relação, no nosso relacionamento com o Senhor. Então, é bom que nós consideremos esse versículo. E ele diz, então, depois disso, então, ele vai nos enviar a pregar e nos dar autoridade sobre expelir demônios. Eu gostaria, então, que nós abríssemos também a palavra do Senhor em Atos
22, versículo 14. Eu estou falando do que Jesus disse aos seus discípulos, né? Ele que é o nosso exemplo e como servo e também exemplo de filho diante de Deus. Mas agora então nós vamos pegar a experiência de outro, desse homem tão precioso que foi Paulo, que foi um servo na casa do Senhor, que conheceu o Senhor com muita profundidade, com muita excelência, e também pôde fazer um serviço muito agradável e muito responsável diante do Senhor. Então, esse texto ele está dizendo ali, quando ele estava sendo inquirido naquele processo que o levou a Roma, né, a estar em Roma, pelas acusações falsas que os judeus fizeram a ele. Então, ele, naquele momento de se defender, ele disse, então, essas palavras e disse assim, diante do Senhor. Então, ele disse, eu vou ler um pouquinho antes, versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires uma voz de sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Outra vez nós podemos dizer que o Senhor traz a mesma palavra que ele trouxe aos seus discípulos, também a esse grande e precioso vaso nas mãos do Senhor, que seria um instrumento tão pleno, tão importante, né, naquele momento que Deus estava estabelecendo a sua igreja e estendendo a sua igreja por todas aquelas nações que naquela época existiam. Então nós queremos dizer assim aos irmãos que no versículo 14, o Senhor diz a Paulo, basicamente é o que ele disse aos discípulos, né? Eu estou chamando vocês para estarem perto de mim, para que nós podemos estar juntos, né? Então chamou-os 12 para estarem com ele. E a mesma coisa o Senhor diz também a Paulo. O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para. Podemos dar 2 pontos. Não tem na nossa Bíblia, mas poderíamos fazer essa reflexão. Para que Deus escolheu Paulo? Deus escolheu Paulo para que ele conhecesse a vontade do Senhor, conhecesse a palavra do Senhor, o coração do Senhor, os desejos do coração de Deus. Depois, para ver o justo. Nós temos uma palavra tão linda e tão maravilhosa ali em Mateus 17, ali naquele momento da transfiguração, quando o Senhor, então, transfigurado diante dos discípulos, né, recebeu ali naquela visão a presença de Elias e de Moisés. E naquele momento o Senhor foi transformado, a sua face foi totalmente transformada de maneira celestial e gloriosa. E aquilo despertou muito o coração dos seus discípulos, 3 judeus devotos, confiantes e que esperavam a redenção, o grande rei de Israel, e criam que esse rei era Jesus. Eles se comoveram tanto que eles disseram, vamos eternizar esse momento, façamos 3 tendas, né? Um será para o Senhor, outra será para Moisés e outra será para Elias. E naquele momento que eles falavam, o Senhor interviu, o próprio Pai interviu, trouxe ali uma fumaça, encobriu todos eles. E quando então aquela fumaça saiu, a Bíblia diz que os discípulos a ninguém mais viam, senão o Senhor. E esse é o grande erro do nosso serviço. É quando nós queremos pedir emprestado para aquilo que é celestial, que é a igreja do Senhor e o nosso serviço ao Senhor, algo que é totalmente coordenado e guiado e dirigido pela palavra do Senhor e pela orientação do Espírito Santo, nós queremos pedir emprestado na lei e nos profetas do Velho Testamento. Lógico que a lei e os profetas falam coisas excelentes, que são muito úteis para o nosso ensino. Mas nós temos em Hebreus claramente, no versículo 1, quando o Senhor nos orienta que naquele tempo, naquela época, o Senhor nos ensinou e nos falou de muitas maneiras. Mas nesse tempo, nesse momento, nessa nova
manifestação da graça dele, nesse Novo Testamento, como nossa Bíblia diz, ele nos falaria pelo seu Filho, através do Espírito Santo de Deus. Então, essa é uma lição que nós todos precisamos copiar e fazê-la com muito cuidado, porque seguramente não teremos êxitos se chamarmos Moisés ou Elias no Velho Testamento para nos ajudar. E quando nós olhamos para as religiões tão numerosas que nós temos aí na nossa nação, quase todos os fundamentos delas são em cima daquilo que é passado e que ficou para trás e hoje só é testemunho para nós daquilo que Deus estabeleceria nesse momento. Então é muito importante nós entendermos que Deus chamou Paulo, em primeiro plano, para conhecer a sua vontade, a sua palavra. Em segundo plano, para ver o Senhor como Ele é. E em terceiro plano, para ouvir uma voz de sua própria boca. E nós podemos, então, irmãos, considerar que este chamado de Paulo está muito parecido com os dos 12 discípulos. E nós, então, precisamos entender que esse é o nosso primeiro chamamento. E no versículo 15, ele diz que depois dessa plena comunhão com ele, dessa devoção, desse entendimento, dessa comunicação mútua, né, entre eles, então ele poderia ser um instrumento de testemunho nas mãos do Senhor. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Precisamos entender, precisamos ver e ouvir. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não têm tanto apego à palavra do Senhor. Vejo muito no nosso meio, no meio da igreja em geral, né? Quando nós estamos relacionando com os santos. Quando a Bíblia diz que aqueles que se afadigam no ensino devem ser dignos de dobrados honorários, às vezes essas pessoas que se entregam a essa comunhão plena com o Senhor são chamados daqueles que não têm o Espírito e que só têm letra. Como se a letra, o verbo, não tivesse importância. Mas é de extrema importância. Porque sem as Escrituras manifestadas em nós, sem Cristo resplandecendo no seu corpo, dificilmente teremos a manifestação da glória de Deus, ou o resplandecer da glória de Cristo em nosso meio. Então, eu creio que vale algumas reflexões sobre esses assuntos tão importantes na casa do Senhor, mas que, de alguma maneira, são tão negligenciados, primeiramente por mim, e não sei se por os irmãos também. Nós gastamos mais tempo lendo mensagem do WhatsApp do que lemos a Bíblia. Nós gastamos mais tempo diante de uma televisão ou diante de um computador do que diante do quarto de oração. De fato, nós precisamos rever essa posição e tentar, com a graça de Deus, mudar esse quadro tão terrível e tão distante daquilo que é a propósito de Deus para as nossas vidas. Porque quando fazemos isso, não somos tão diferentes de Esaú ou de Rubem, que também trocou coisas excelentes por coisas perecíveis dessa terra e desse mundo. Então, eu acho, irmãos, que precisamos considerar essas coisas. Amém? O texto que eu gostaria de ler são esses dois, em primeiro plano, e agora eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que nós precisamos, né, entender, no meu entendimento, lógico, e precisamos avançar para que Deus possa nos dar essa gloriosa presença manifestada dEle em nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Senhor, no nome de Jesus, clamamos e pedimos a Tua graça e o Teu Espírito sobre cada um de nós. Como o irmão orou aqui no tempo que estava orando por mim, para que o Senhor possa visitar cada um de nós com a luz do Teu Espírito, trazendo revelação e entendimento espiritual de todas as coisas. Porque, Senhor, de fato, o Senhor é aquele que é Senhor de todas as coisas, inclusive, Senhor, de nossas vidas e de nosso serviço. E nós queremos entender com clareza, segundo a luz da Tua palavra, o Teu propósito para cada um de nós, no nome de Jesus Cristo, no nome do Senhor. Bom, irmãos, quando nós viemos aqui, estamos aqui, nós deixamos congregações, irmãos, irmãs, casas, que têm muita expectativa de que nós possamos ter Cristo resplandecente nas nossas vidas.
Eles querem ver em nós homens preparados, amadurecidos, que têm entendimento das coisas celestiais, que não chutam, não arriscam em opiniões, mas que de fato ouve e conhece a voz doce e macia do Espírito de Deus. E tem, as suas mentes, iluminadas pelo Espírito de Deus para ter entendimento espiritual das coisas que o Senhor escreveu na palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que ele deveria se tornar referência entre os irmãos, sendo uma pessoa que manipulava bem, que conhecia bem as Escrituras, para que então ele pudesse dar àqueles irmãos daquela época um serviço segundo o coração do Senhor. Então, quando nós temos que falar de comunhão, irmãos, nós falamos de uma coisa extremamente excelente. Jesus não morreu na cruz para nos dar cargos e funções no seu corpo. Jesus morreu na cruz para restaurar a comunhão daquele que havia perdido ali no Éden a sua presença e a sua face. Se nós não temos entendimento disso, e se nós não valorizamos ou não reconhecemos que esse é o principal motivo da morte de Jesus na cruz, nós então, todos nós, nos tornaremos obreiros da casa de Deus e não filhos diante de um pai amoroso que quer compartilhar com seu filho o seu coração e os seus propósitos. E esperar que esse filho amadureça, cresça e responda com maturidade, segundo o momento em que ele vive, para tomar encargo daquilo que é desejo do Pai para o serviço. Eu creio que isso é fundamental. Nós nunca, irmãos, nunca podemos tirar Cristo ou a palavra de Deus do centro de nada que se refere às coisas celestiais. Nunca. O Senhor tem que ter a primazia e tem que ser o centro de todas as coisas. O centro e o principal de tudo em que nós podemos fazer para Ele. É muito interessante quando o Senhor, em Filipenses, diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, não é isso? Mas depois ele fala assim, é de Deus o querer e é de Deus o realizar. Então, assim, de certa forma, todos nós estamos amarrados nele. Nós precisamos desenvolver, mas não temos capacidade para fazê-lo. Nós precisamos crescer espiritualmente, mas não temos nenhuma condição de fazer isso por nós mesmos. Porque o Senhor, me parece, em João 15:4, me parece, pode ser que eu estou enganado em relação ao 4, diz que sem Ele nada podemos fazer. 15:5. Sem Cristo não há obra nenhuma de Deus. Quando agimos guiados por nós mesmos, ou motivados pelo nosso coração, ou pela nossa boa intenção, nós estamos fazendo algo que Deus não está conosco. Daí a grande necessidade de nós reconhecermos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa por nós mesmos, e principalmente para o Deus que nós servimos. Nós somos extremamente necessitados de ir para a nossa comunhão com Ele. E o Senhor nos faz um convite maravilhoso, em Mateus 6, quando Ele nos chama para estar com Ele, vendo a sua face no quarto de oração. E eu entendo claramente que a minha vida de comunhão e devocional diante de Deus, ela começa exatamente naquele lugar. Todos nós
fomos convidados a estar com Ele, naquele momento, naquele lugar, de maneira de não ver ninguém mais, não ouvir ninguém mais, não ter nenhuma plateia, não ter nada que tire a nossa atenção, mas que nós possamos, por aquele tempo que estaremos ali com Ele, tê-lo como centro total daquele momento e daquele instante do nosso relacionamento com Ele. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. E isso precisa ser para nós mais importante do que dar um sermão no culto da reunião maior, do que ter uma palavra para o discípulo no discipulado, do que fazer uma obra visitando pessoas na rua e pregando o evangelho para todo lugar. Porque como, irmãos, podemos ministrar às pessoas se nós não permitimos ou não estamos diante de Deus que Ele ministre aos nossos corações? De fato, será um grande equívoco meu e seu diante dessa realidade. Mas precisamos urgentemente entender que não podemos perder de vista a face do Senhor. Não podemos perder de vista, né, essa comunhão secreta, onde estamos só nós e Deus, naquele lugar tão separado, tão exclusivo, tão secreto, somente para nós dois. Então, diante desse entendimento, eu entendo que a minha vida de comunhão com Deus, ela começa nesse lugar. O meu serviço também. A minha vida familiar, tudo está naquele lugar. Porque aquele lugar é um lugar de plena exposição. Porque aquele que está diante de mim, e a quem eu falo, e a quem eu coloco ali os anseios do meu coração, e as frustrações, as decepções, né, e os pecados, e as coisas malignas que estão dentro da minha mente, e também dentro da minha carne, é conhecedor de todas as coisas. Eu me vejo numa situação totalmente difícil, porque não tem como mentir para Ele. Ele, de fato, é Deus e conhece todo o meu coração. Conhece toda a minha vida. Então, eu preciso valorizar, em primeiro plano, em primeiro lugar, esse momento. Um momento de comunhão. Ninguém consegue alcançar santificação ou glorificação sem uma comunhão com o Senhor. Quando nós estamos vendo o Senhor em Gênesis 17, dizendo a Abraão dessa maneira, falando assim a Abraão: Abraão, anda na minha presença e serás perfeito. Nós entendemos isso ao inverso. Eu preciso ser perfeito para que eu possa andar na presença do Senhor. Eu preciso ser perfeito para que eu possa pregar, ser um pregador da palavra do Senhor. De onde nós tiramos essa ideia? Ele é quem nos santifica. Ele é a perfeição. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo, tudo, tudo que nós precisamos. Então, quando Ele olhou aquele homem, aquele servo tão especial como Abraão, e viu nesse homem alguém que responderia todas as expectativas que ele tinha para que um homem realizasse dentro daquele projeto da redenção, ele então disse a Abraão: Abraão, você vai ter que aprender a primeira lição. Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos confidenciar o nosso coração. Você precisa conhecer o meu coração e eu preciso conhecer o seu coração. Aí começa a nossa vida espiritual. E aí começa, então, todo o nosso serviço diante da casa do Senhor. Isaías 1,19, todos nós conhecemos. Aquele convite maravilhoso, que alguma das nossas Bíblias está, o convite da graça. E eu gosto dessa graça. Porque esse é o convite de Deus quando colocou Jesus na cruz por nós. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como a escarlata, se tornarão branco como a neve. Só, irmãos,
uma plena comunhão com Deus, uma plena comunhão com Cristo, uma plena comunhão com o Espírito Santo, uma plena comunhão com a palavra de Deus é que pode trazer santidade aos nossos corações. Tentamos de tantas maneiras, mas todas serão inúteis, porque todas serão falíveis, porque não estão centradas nesta pessoa que é o centro de todas as coisas. Hoje, às vezes, usamos a internet, às vezes fazemos prece, às vezes fazemos campanhas, às vezes fazemos votos. Quanta perca de tempo. São coisas que eram muito comuns no Velho Testamento. Mas não temos nenhum fundamento no Novo Testamento sobre essas coisas. E o Senhor diz que deixou dentro de nós o seu Espírito. E Ele, então, é para nós o nosso guia, o nosso mestre, não é isso? E o nosso testemunho. Ele é essa pessoa. Então não temos e nem precisamos ir a lugar nenhum, senão esse Paracleto que foi colocado dentro de nós e que é aquele que nos ensina todas as coisas. É aquele que nos guia em todas as coisas. E é aquele que dará e trará a cada um de nós o testemunho da glória de Cristo no corpo de Cristo. Sem esta pessoa, não há nenhuma possibilidade de êxito espiritual em Cristo Jesus. O máximo que nós conseguimos ou conseguiremos é aumentar numericamente as pessoas, fazer reuniões grandes, alegres, felizes. Mas se esta base não é esta pessoa, se as manifestações não são dele, para ele e para a glória dele, seguramente estaremos fazendo algo com a nossa força, com o nosso braço, e nós não teremos êxito. Então, irmãos, falar de comunhão é algo extremamente importante. Falar da nossa relação com o nosso Deus, com o nosso Pai, é extremamente importante. Quando olhamos para Elias, quando amedrontado pela ameaça daquela mulher perversa e maligna, né? Jezabel, ele teve medo e temeu morrer e achou que estava sozinho. Então fugiu e foi parar naquele lugar, naquela caverna. E nós vemos ali claramente, né, todo aquele cenário que o Senhor permitiu estar nas Escrituras para que pudéssemos ter como modelo para nós. E ali nós vemos, então, o Senhor dando vários momentos, vendo o fogo, vendo a tempestade, vendo um trovão, vendo um tanto de coisas sobre aquele profeta. Mas o Senhor não estava em nenhum deles. O Senhor estava na voz doce e suave, naquele cicio muito baixo. Essa é a voz do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, conversando com Edson uma vez, ele falou, nós temos observado que tem muitas vozes hoje sobre a terra, de fato. Por isso temos necessidade de largar tudo, deixar o telefone, deixar os problemas, deixar tudo, e ir para um lugar extremamente secreto e silencioso diante do nosso Senhor. Irmãos, ali então aquele homem, aquele profeta, começou a entender que para que possamos ter esta graça, essa vida profética que nós temos como igreja, nós precisamos também fazer essa lição. Aprender a ouvir a voz doce e suave do Espírito Santo de Deus. E isso só faremos e só conseguiremos se estivermos num lugar onde não tem tantas vozes, mas onde nós podemos aquietar, nos curvar e então ouvir essa voz doce e maravilhosa do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que esta é a nossa necessidade. O quarto de oração, o momento da nossa comunhão com o Senhor, o momento de nós largarmos tudo para trás e olharmos só para Ele, é de extrema importância nesse processo de amá-lo e servi-lo com um coração sincero diante dele. Extremamente importante.
Então, quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando de algo extremamente importante. Nós estamos falando de algo que começa todas as coisas, que origina todas as coisas que são celestiais e que devem fazer parte de todos os dias da nossa vida. Todos os dias. E então eu queria que os irmãos observassem um texto que está em 1 Coríntios 1, versículo 9. E esse texto está dizendo assim: fiel é Deus e tem nos chamado à comunhão com seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel é o Senhor. Que convite maravilhoso, irmãos. Porque Ele tem que se importar comigo e com você. Ele já fez tanto por nós. Ele já nos tirou daquela maldição, daquela condenação eterna. E nos trouxe, nos colocou na casa dele. Mas agora parece que ele não se contenta de nós simplesmente sermos filhos da sua casa. Ele quer que nós sejamos filhos que tenham intimidade, que desenvolvam com esse Pai amoroso uma plena comunhão através da pessoa de Cristo. Deus é fiel e nos tem chamado à comunhão com seu Filho. Nós não somos um objeto, nós não somos um número, nós não somos mais uma... Esqueci o nome, fala quando você faz aí as questões das eleições, aí que vocês fazem as análises, estatísticas. Nós não fazemos parte de uma estatística. Nós somos filhos. Amém. Nós temos dentro de nós a natureza de Cristo. Por isso nós não podemos negar a nada ao Senhor, negar nada ao Senhor. Porque Ele colocou Ele mesmo dentro de nós para que pudéssemos nos fortalecer e nos capacitar para essas coisas. Então, se nós, irmãos, não entendemos essa grande necessidade que temos de uma vida de comunhão com o Senhor, de certa forma, estaremos frustrados em todos os nossos caminhos. Então, a vida cristã, no meu entendimento, ela começa aos pés do Senhor, no quarto de oração. E quando negligenciamos esse importante início e determinante para toda a nossa jornada, nós nos complicamos logo na saída. Porque os frutos que virão, quando ele não é o centro das nossas vidas, todos serão terrenos humanos e não terão nada de celestial. Porque ele não está nisso conosco. Então nós precisamos, irmãos, entender claramente essas coisas. Então queria também falar aos irmãos da importância de treinamento. Nós achamos, perdoe, o meu exemplo, nós achamos que nós vamos pegar um tanto de gente, de qualquer jeito, e colocar na mão de cada pessoa dessas, instrumentos, e vamos mandar todos tocar e cantar, e que depois nós teremos ali uma perfeita harmonia entre aqueles que cantam e tocam os instrumentos. Nós achamos que a obra de Deus é uma obra do acaso, que nós não precisamos nos preparar, treinar, nos santificar, e de uma hora, de qualquer jeito, Deus vai nos tomar e vai fazer alguma coisa através de nós. Nós, brasileiros, temos muito essa característica. Nós não somos tão aplicados nos exercícios em fazer o dever de casa. Então, nós pegamos e lemos lá em 1 Coríntios 14, 26, e o Senhor, então, nos dá um modelo maravilhoso de reunião. É um dos modelos que o Senhor faz. E nós queremos, então, ter aquele resultado glorioso que se tem naquele momento. Mas nós esquecemos que nós precisamos fazer o dever de casa. Um cara, para tocar violino, irmãos, ele tem que fazer calo no seu pescoço. Um cara, para tocar violão, se ele não usar a dedeira lá, talvez, ele fica cheio de calo nos dedos. Então tem que ter suor, suor e suor. Treinamento, treinamento, treinamento. Cristo não será formado em mim e em você sem dores de parto. E essas dores de parto, nós não podemos nos encostar
ou descansar nas orações de Paulo. É a nossa atitude e a nossa determinação em querer ver essas coisas alcançarem as nossas vidas. Então, nós precisamos, então, irmãos, dentro desse contexto, como pais e mães que somos, nós começamos a exercitar, primeiro, separadamente, o quarto de oração muito sólido. Depois, uma vida de comunhão entre o casal, juntamente com os filhos, onde Cristo também tem a centralidade. Nós temos um bom motivo para isso, as refeições, o café da manhã, onde nós podemos ali compartilhar as riquezas de Cristo que nós temos recebido através da nossa devoção pessoal. Então, quando nós temos aquela casa ali de 1, 2, 3 filhos, onde a esposa está em sintonia com o esposo na comunhão e no serviço ao Senhor, na devoção ao Senhor. E os filhos também formam, junto com eles, esse corpo ali, pequeno corpo. E eles então podem celebrar dentro da sua própria casa uma plena adoração ao Senhor, um pleno compartilhar das riquezas de Cristo, uma plena expressão da natureza de Deus que cada um representa, né? Aí nós temos, então, naquele lugar simples e pequeno, um pequeno modelo daquilo que pode somar para as nossas grandes reuniões. Então, se temos, né, nas nossas reuniões, casas que têm feito esse dever de casa e que chegam ali naquela reunião, naquele lugar de adoração ao Senhor, naquele lugar de exaltação e de centralidade em Cristo, e todos chegam com esse exercício, com esta determinação, ou com essa expressão de uma vida de plena comunhão com Ele, então seguramente teremos uma reunião gloriosa diante do Senhor. Mas assistindo filmes impróprios, gastando tempo com internet, né? Amando as coisas desse mundo e dando mais importância ao lixo que esse mundo é do que as coisas santas do Senhor, jamais conseguiríamos essas coisas. Então, irmãos, é extremamente importante nós fazermos essas reflexões. Porque Deus não se engana, Deus é verdadeiro. Eu gosto muito, tenho lido João, e João ele sempre diz, em verdade vos digo. E essa palavra verdade em João, ela quer dizer realidade. Se não tem realidade espiritual no meu coração, na minha devoção, na minha comunhão com o Senhor, quando terá na minha vida corporativa? A gente acha que nós enganamos o Senhor. Não podemos pensar assim. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Então, irmãos, a comunhão com o Senhor é o centro de todas as coisas. Para isto Cristo morreu. Para isso Cristo nos resgatou, para que nós pudéssemos novamente ver, contemplar a face de Cristo. E esta é a nossa alegria e é também a nossa salvação. Porque nós não podemos esquecer, irmãos, que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. A santificação é pela fé em Cristo Jesus. E a glorificação é pela fé em Cristo Jesus. Então, sem fé, é impossível agradar ao Senhor. É impossível chegar a um resultado expressivo que agrade de fato o coração do Senhor. Então, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos outro texto, que está em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. E os irmãos vão perceber claramente que as palavras se repetem desde lá de Abraão, passando por Isaías. Tem um texto muito lindo, que é o texto de 1 Coríntios 13, 10. Quando vier o que é perfeito, quando se manifestar o que é perfeito, então o que não é, o que é falso, será destruído. A luz gloriosa do Senhor, a perfeição de Cristo manifestada em nós, pela comunhão que teremos com Ele, ou que temos com Ele, seguramente vai dissipar, vai destruir tudo aquilo que não é.
Então não é nossa responsabilidade nos limpar, mas é nossa responsabilidade fazer com que nós o conheçamos para que ele possa, através dessa gloriosa vida que ele tem, limpar os nossos corações. Esses textos são textos que falam de santificação. 2 Coríntios 3:18, me parece. Podemos lê-lo antes de ler 1 João. 2 Coríntios 3:18. Vamos ler, desculpem. Não está certo, é isso mesmo. Eu vou ler a partir do versículo 14. Melhor, a partir do versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, olhando face a face diante do Senhor, nós poderemos então, todos nós com o rosto desvendado, contemplarão como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quando Deus fala com Paulo, você precisa ver o justo. Ele está falando de analisar Cristo nos mínimos detalhes. E nós fazemos isso, irmãos, quando nós somos zelosos em conhecer detalhes mínimos da palavra de Deus. Nós sabemos por que tem aquela vírgula, por que tem os 2 pontos, por que tem aquela palavra, porque nós queremos ter entendimento das coisas celestiais. Então nós precisamos ter essa vida de contemplar o nosso Deus, de contemplação diante do nosso Senhor, para que possamos, de fato, servi-lo de maneira correta e maravilhosa. Então, indo agora, irmãos, a 1 João 1:3. 1 João de 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos que contemplamos, ou melhor, desculpem, vou ler de novo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, versículos preciosos, não podemos negligenciar. A nossa comunhão é com o Senhor e com o seu Filho. Quando olhamos para nós, nós temos tanto mais comunhão com pessoas aqui nessa terra do que com o Senhor. Homens têm sido mais nossos confidentes, têm conhecido mais o nosso coração do que o próprio Senhor. Nós temos olhado para algumas pessoas e colocado-os como pai e como mestre em nós. E o Senhor nos adverte em Mateus 23, a partir do versículo 8. A ninguém chameis pai, porque um só é o vosso Pai. A ninguém chameis mestres, porque um só é o vosso mestre. Não tenho nada contra se alguém
tem amizade e reconhece aquela pessoa como um bom conselheiro, ao ponto de considerar um pai. Mas esta pessoa nunca pode substituir a comunhão com o Senhor e a comunhão com o Espírito Santo e também com a palavra do Senhor. Nós precisamos colocar as coisas nos lugares certos, para que tenhamos resultados da qual Deus espera que aconteça. Então, irmãos, nada é mais importante na nossa vida em Cristo do que a comunhão com o Senhor. Nada é mais importante. E como falamos aqui no início, eu tenho também a responsabilidade de falar sobre devoção. Bom, não sei, né? Às vezes podemos pensar diferente sobre isso, mas nós sabemos que a palavra do Senhor ela se expressa para nós de duas maneiras, através do querigma, que fala da vida e da obra de Jesus, e através da didaquê do Senhor, que fala das ordenanças do Senhor para cada um de nós. O querigma fala de quem Cristo é, do grande amor dele por nós e da grande obra que ele fez por cada um de nós. Normalmente, nós nunca temos problema com o querigma. Quando alguém fala do querigma do Senhor, nós nos alegramos e jubilamos, porque cai macio no nosso coração. Agora, quando alguém toma e ousadamente fala da didaquê do Senhor, dos mandamentos do Senhor, ou das responsabilidades que Deus colocou para nos levar a uma vida de santificação e de plena obediência a Ele, aí nós conflitamos. Então eu quero dizer assim, rapidamente, sobre a questão da devoção. Eu penso desta maneira, não quer dizer que eu estou correto, e se os irmãos pensam diferente, não vamos complicar com isso. Toda a didaquê é uma devoção. Você não é obrigado por Deus a fazer nada para ter algo em troca, no meu entendimento. Mas um homem zeloso, que ama o Senhor, que busca ter uma vida justa ao Senhor, ele ama sujeitar a sua vida a todas as ordenanças do Senhor. Porque a didaquê traz nas nossas vidas a retidão. Traz às nossas vidas uma vida onde o Senhor pode resplandecer a sua presença e a sua glória. Então, irmãos, comunhão e devoção. Comunhão é um privilégio, sermos chamados à comunhão com aquele Deus tão glorioso e santo, tão poderoso. Isso é uma honra para todos nós. Não merecíamos, mas Ele nos chama à sua presença. Agora, devoção é aquilo que eu respondo, desagradando a mim mesmo, cortando da minha própria carne, para agradá-lo e fazê-lo feliz. A Bíblia fala assim que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes nós imaginamos assim, todo mundo olha para Deus, Deus está dando gargalhadas, está alegre, está feliz, né? Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando nós, pela nossa devoção e pela nossa obediência ao Senhor, nós podemos tirar sorrisos da face do Senhor. O Senhor pode olhar para mim e para você, tendo uma vida devota, santa, onde nós estamos negando a nós mesmos, mas estamos nos entregando à obediência, renunciando às coisas que nós gostamos, ao que nos é lícito, e colocando isso como devoção no altar do Senhor. Então, nós, quando estamos olhando para o Pai, Ele pode dar um grande sorriso para nós. Então, esse deve ser o sentido desse versículo do Velho Testamento. A alegria do Senhor é a nossa força. Agradar ao Senhor tira sorrisos dos seus lábios, traz satisfação e gozo ao coração do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que não é uma obrigação, mas é um prazer, é um gozo, é uma alegria dar a Ele tudo, porque Ele é digno de todas as coisas. Ele é digno de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, ou de tudo que eu posso fazer. Então eu não quero ter controle nem governo sobre nada na minha vida, mas voluntariamente, de maneira devota,
eu quero me colocar diante dele como esse servo mudo e calado e pronto a simplesmente obedecer todos os seus conselhos. Então, irmãos, se nós entendemos claramente o que é uma vida de comunhão com Deus, e essa vida vai colocar em nós esse sentimento de devoção, de sofrer, de abrir mão de nós para que ele possa crescer, como João Batista diz, então nós entenderemos o que é comunhão e devoção diante do Senhor. Não sou obrigado a fazer, mas faço com alegria e gozo no meu coração, porque eu tenho plena comunhão com Ele. Porque, mais do que isso, irmãos, eu tenho dentro de mim a natureza santa de Cristo. Então, quando essa natureza se manifesta em mim, quando essa natureza guia e conduz o meu coração, as minhas atitudes, os meus pensamentos, essa natureza santa e perfeita que Ele tem e que está dentro de mim e que o Espírito faz forjar, crescer dentro de mim em maturidade, então eu posso responder a Deus segundo a natureza que Ele colocou dentro do meu coração. Esta é uma vida vitoriosa diante do Senhor. Então podemos chegar àquele momento tão glorioso na vida de Paulo. Já não sou eu que vivo, mas Ele vive em mim. Já não sou eu que escolho, mas Ele tem escolhido por mim. Já não sou eu que conduzo, mas Ele tem me conduzido. Já não sou eu que penso, mas Ele pensa em mim. Já não sou eu que faço, mas Ele faz através de mim. Então, irmãos, pode parecer não tão importante. Pode parecer secundário, porque nós temos e vivemos nós somos influenciados por culturas, né, americanas, africanas, brasileiras, etc., de que as nossas reuniões precisam ser muito calorosas. E eu não tenho nada de errado em ter reuniões calorosas no Espírito de Deus, nada de errado. Mas nós precisamos ter uma vida silenciosa, uma vida secreta aos pés do Senhor. Se nós não temos esse silêncio diante do Senhor, se nós não estamos com Ele no secreto, se Ele não tem se manifestado em nós, quando estamos com Ele em secreto, toda a expressão corporativa, ela não tem realidade espiritual. E ela é mais um divertimento e uma manifestação pessoal e natural minha ao Senhor. E seguramente isso não terá valor diante do Senhor. Então eu sugiro aos irmãos, que já são zelosos nisso, eu creio, são obreiros na casa do Senhor. São homens que procuram estudar a palavra de Deus, gastar tempo em oração diante do Senhor, ouvir a voz do Senhor, ter entendimento, refletir, buscar conselho com outros irmãos, mas que os irmãos nunca possam esquecer de que se nós não podemos fazer nada sem Ele. E, de fato, Ele precisa ministrar através de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos tão necessitados do Senhor. Não merecíamos o que o Senhor nos deu. O Senhor nos tirou de uma posição podre, vergonhosa, terrível, profana. Éramos pecadores por natureza. Amávamos e gostávamos de pecar. E o Senhor, com tanto amor, com tanta graça, com tanta misericórdia, deixou sua glória e veio como se rastejasse e implorasse que nós desse ouvido à sua pregação. E agora, Senhor, nós fomos convencidos pelo Teu Espírito de que Ele é o Senhor das nossas vidas. De que o Senhor é o Cristo, o Messias, que veio para salvar o que estava perdido. E agora nós estamos diante do Senhor e podemos ver a Tua face. E pedimos por graça e misericórdia do Senhor, que nos faça crescer, nos faça avançar, nos faça amadurecer, porque não queremos ser filhos como Esaú, não queremos ser filhos como Rubem, mas queremos ser filhos como José e também como Judá. E tantos outros, como Isaías, como Jó, como Jeremias, como João Batista, como Paulo e tantos outros exemplos que temos na Bíblia. Não queremos negligenciar aquilo que é o mais
que agrada o teu coração, que é vivermos em comunhão contigo, em unidade e comunhão com o Senhor, para a glória de ti mesmo. Pedimos a tua graça e que nos revele, nos dê força e nos leve, Senhor, a alcançar esse crescimento espiritual, para que possamos desenvolver isso, essa comunhão plena e alegre diante do Senhor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados.